Olá pessoal, aqui é o Érico Pena para o Cinemeiros News e hoje nós vamos falar novamente de quê? The Walking Dead, ou melhor, os 4 primeiros episódios dessa série fantástica que está agora na sua 7ª temporada, começou no último 23 de outubro e está aí com força total. Mas antes de começar nosso assunto de hoje, vale a pena fazer aquela chamadinha para você se inscrever no nosso canal. É simples, é fácil, sabe como é que faz? Vou demonstrar agora. Pegue seu celular, a maioria das pessoas hoje em dia vê os vídeos pelo celular, vá no botão de inscrever-se, que fica bem aqui, tá? Aqui é o nosso canal, nosso logotipo, tá? Cinemeiros News. Esse aqui é um vídeo que eu fiz da 6ª temporada, análise do final da 6ª temporada. Se você quiser ver, eu coloco a descrição aqui debaixo desse vídeo também, tá? Muito bacana. E não se esqueça de dar o seu like, tá? Curtir, né? Daquele positivozinho para a gente melhorar até as nossas motivações de cada vez mais fazer o vídeo para você, tá certo? Agora vamos ao que interessa. Episódio 1. Pois é, então nesse episódio eu até já fiz um vídeo assim que a série reiniciou, né, nessa 7ª temporada, e eu fiz um comentário breve. Na verdade foi um vídeo que eu não gostei muito não, porque eu estava até meio assim chocado com o que aconteceu. Nós esperamos 6 meses e 20 dias, para ser mais exato, para descobrir quem foi que realmente morreu, quem foi que, digamos assim, a vítima fatal da Lucille. Para quem não sabe, Lucille é o bastão do Negan, que é o vilão da temporada. Na verdade, diga-se de passagem, um vilão que está assim mexendo com as emoções, digamos assim, mexendo com as emoções dos fãs. Porque é aquele cara que você ama odiar e odeia amar, né? E como nós vimos no primeiro episódio, nós descobrimos que quem ele matou foi não somente uma pessoa, mas sim dois personagens, um de grande relevância, digamos assim, que foi o Glenn, né? Que estava sendo tido como imortal por alguns fãs, e na verdade nós vimos que a imortalidade dele chegou ao fim com as porretadas da Lucille na cabeça dele. Antes disso, porém, quem morreu foi o Abraham, né? Aquele ruivo do bigode assim, né? Um pouco mais trabalhado que o meu aqui, essas coisas e tudo mais, né? Então o ápice desse episódio foi a morte dos dois personagens e também o Negan impondo sua moral sobre o Rick, que é o que? É o líder dos, digamos assim, dos personagens principais. É o chefão, era o cara, né? E agora ele viu que ele não é bem assim, né? Foi um episódio assim de tirar o fôlego, né? Causou várias reações e foi só o que se falou durante a semana toda. A morte dos 2 personagens bombou nas redes sociais, nos YouTubes. Praticamente todo mundo que tem canal no YouTube comentou, até quem não gosta de The Walking Dead comentou sobre a morte, né? E a pessoa sentiu a morte, principalmente do Glenn, como se fosse um ente da família. Se você concorda comigo com essa situação, deixe seu comentário aí embaixo. Tenho certeza que você, se acompanha The Walking Dead, pelo menos sentiu a potência dos ninjas descascadores de cebola passando na sua frente e aí, ó, suando pelos olhos de novo, né? Episódio 2. Pois é, nesse episódio nós vimos a apresentação de um novo personagem chamado Rei Ezequiel. E também, além da apresentação do Rei Ezequiel, se é um rei tem que ter um reino, que é o nome da cidadela que ele comanda, digamos assim. Nós vimos o retorno também de 2 personagens reconhecidos, que é o Morgan e a Carol. A Carol, como sempre, fantástica, né? Sendo a rainha assim da falsidade, né? Falciânia, como o pessoal começou a falar nas redes sociais, nos memes que saíram no decorrer da semana do episódio que foi exibido. Então o Ezequiel, né, o rei Ezequiel, né, é um personagem assim também tirado das histórias das HQs, e é um cara excepcionalmente assim carismático, né? O que o Negan tem de malvado, tem de ruim, tem de chato, ele tem de carismático. Ele sabe, tem aquela lábia de digamos, persuadir as pessoas. Inclusive a Carol queria até sair da cidade lá onde ele estava, do reino, que achou uma palhaçada, um circo, e ele conseguiu persuadir lá a coroa no final, e até ficou aquele clima de sim, será que está afim dela ou não? O interessante também é que nesse episódio o Morgan, o Ezequiel pediu para o Morgan treinar um dos, digamos assim, habitantes do reino, que não se dava bem nem com faca e nem com
armas de fogo. Então, quem acompanha sabe, o Morgan ele está especialista agora em ninja no bastão. É a mesma arma que o Donatello usa, a tartaruga ninja, né? Pois é. Então, né? Outra coisa que bem interessante chamou atenção foi que apareceu também os salvadores. Então mostra que assim como Alexandria, que é a cidade agora onde o Rick está como líder, Hilltop, onde tem o Jesus, né? Que é outro personagem também, o reino também ele deve as suas oferendas aos salvadores, que é o grupo do Negan, o cara mais bam dessa temporada, né? Então foi isso que aconteceu. Apresentação de Ezequiel. Vale lembrar, ele também tem a Shiva, que é a tigresa dele, né? E o retorno do Morgan e da Carol, que não estava no grupo, que foi pego pelo grupo dos Salvadores no final da 6ª temporada, ok? Então, o segundo episódio foi assim, viu? Episódio 3. Pois é, gente, o terceiro episódio dessa nova temporada foi com foco praticamente todo no Daryl. Então, o Daryl, como vocês sabem, é o cara da besta, mas que não é nada besta. É o cara que não existe, o personagem que não existe nas histórias em quadrinhos, mas que é um dos mais queridos da série televisiva. Inclusive, ele que foi indiretamente responsável pela morte de Glenn. Por quê? Porque o Negan falou que não era para ninguém se mexendo até entrar no momento quando ele estava lá matando outro cara. Só que o Daryl, como sempre, aquele caipira rude, o badass, né? Se invocou, foi lá se meter com ele e acabou, né, pagando o preço, foi o Glenn, né? Como demonstração do que quem desobedece Negan sempre se lasca. Mas o Daryl então, durante esse episódio, ele passou totalmente o episódio se torturado. Apareceu ele numa cela, enclausurado, sendo acordado por uma música chata pra caramba o tempo todo, chega e enjoa, causou até pesadelo em certas pessoas durante a semana toda, né? E é a música repetitiva e chata, ou seja, foi uma tortura psicológica feita pelo Dwight, um outro personagem que apareceu na 6ª temporada, que o Daryl teve a oportunidade de deixar morrer, ou de matar até, mas teve pena e até hoje ele se lamenta, se arrepende por causa disso, porque por causa do Dwight, a Denise morreu na temporada passada com uma flechada nos olhos, né? E também aconteceu várias outras, sabe, besteiras, para não dizer, né? Por causa desse personagem, né? Que, diga-se de passagem, teve até a cara queimada por desobedecer o Negan, mas mesmo assim um dos maiores puxa-sacos dele, como o próprio Negan fala, um dos melhores homens que eu tenho. E o Negan é tão safado, tão cruel, que pegou a esposa desse Dwight e agora é a mulher dele, só para ele não matar o Dwight por algo que ele fez na 6ª temporada. Mas enfim, resumo do terceiro episódio foi esse: foco no Daryl, né? Falando a respeito da tortura psicológica dele, e o final foi surpreendente. Quando todo mundo achou que ele ia dar uma resposta, Daryl provou que aquele cabra macho mesmo, e deu uma resposta totalmente diferente, que gerou uma das memes mais engraçadas que eu já vi nas redes sociais, que é: eu não sou uma das tuas negans. Se você concorda comigo, deixe seu comentário aí também, porque eu tenho certeza que esse cara, depois desse episódio, subiu no conceito de muita gente que ele achava que é apenas um simples caipira, né? É isso aí. Vamos agora para o próximo episódio. Episódio número 4. Então foi o último que foi exibido dessa nova temporada e foi com foco aonde? Na cidade de Alexandria. Depois do episódio 2 e 3 não aparecia mais a turma do Rick, voltaram a aparecer e novamente dessa vez se encontrando com o vilão da série, o tal de Negan, que é interpretado, vale a pena ressaltar, pelo ator Jeffrey Dean Morgan. Foi o mesmo que fez os pais de Dean e Sam da série Supernatural na primeira e na 2ª temporada, né? É um ator que é muito, sabe, carismático, como eu já falei ainda agora. É um cara assim que interpreta o vilão de uma maneira assim sarcástica. É aquele vilão que, sabe, toca o terror, mas tu não consegue ficar com raiva dele, porque ele tem um jeito carismático de lidar com a situação, o tempo todo sorrindo, o tempo todo com ironia, o tempo todo com aquele sorriso besta assim, que ao mesmo tempo que conquista o espectador, também causa uma raiva danada para quem não entende direito a situação.
mas é porque no episódio, nas HQs ele é assim mesmo. Inclusive ele fala até muito palavrão. Então acho que, como não pode ser muito palavrão no seriado de TV, então eles, digamos, investiram mais nessa parte irônica e o jeito de ser dele, né? Então foi um episódio de 90 minutos, um pouquinho a mais do que os outros, né? Onde mostrou assim o primeiro contato do Negan na cidade de Alexandria, onde estava lá o Rick e alguns dos seus companheiros, como a Rosita, como o Spencer, outros lá também que agora nem me lembro agora, mas enfim, foi um episódio assim bem tenso, porque mostrou novamente a superioridade do Negan sobre o grupo do Rick, né? Tanto é que eles foram lá para fazer uma faxina, né? Eles, como o próprio Rick falou, você veio uma semana antes do prazo previsto, que ele tinha pedido o quê? Uma oferenda, mas na verdade ele chegou lá foi para fazer uma sondagem do que era necessário para eles levarem. Então fizeram a limpa no arsenal da turma do Rick, levaram todas as armas, levaram tudo que era interessante que tinha nas casas, até os próprios colchões, né? Foi um episódio assim que eu achei um dos melhores da temporada, não pelo nível de ação, porque os episódios hoje, os 4 não teve muita ação, mas sim pelo diálogo, pelas interpretações e pelo rumo que está dando na história. Então muitas pessoas hoje em dia estão dizendo que a série está com os episódios chatos, mas você tem que avaliar o seguinte: nem todo episódio tem que ter ação o tempo todo. O que é interessante é você desenvolver os personagens, né? E saber que em um episódio ou outro vai ter que ter um pouco mais de diálogo do que ação. Nem sempre é só matança, entenderam? Pois então, em virtude disso, desses episódios com essa nova temática, muitas pessoas estão divididas nas redes sociais, né? Uns estão dizendo que a série tá ruim, que vão deixar de assistir e tudo mais, e outros estão adorando, porque estão tomando outro rumo que não é só explorando a violência. Esse último episódio, o 4º episódio que nós tivemos até agora, que a gente está fazendo uma análise hoje aqui, né? É um episódio assim que eu achei bem interessante, que mostra novamente que o Rick, ele não é aquele cara que é o principal de tudo. Mostra também que os zumbis é apenas um pano de fundo para todo esse drama existencial, porque The Walking Dead não é uma série de terror, como eu já falei até em vídeos passados, é uma série de drama que mostra a sobrevivência de um grupo ou vários grupos, né, de pessoas ao apocalipse zumbi. Mostra que às vezes não são os zumbis que são os principais, digamos, os principais perigos, e sim as pessoas, o comportamento que as pessoas têm em relação à outra, umas às outras, melhor dizendo. Então é uma série assim que, ao meu ver, tem agradado bastante. Tá com episódios assim, digamos, estamos desenvolvendo a história de uma maneira bem interessante, bem bacana, e que na verdade vai agradar aquelas pessoas que curtem realmente a série, não só aquelas pessoas que curtem matança, que curtem ação, porque você tem que colocar um negócio na cabeça: nem só de ação vive a série. Às vezes a pessoa só assiste porque ação não, mas você vê o desenvolvimento de um personagem, como no episódio 3 que teve do Daryl lá, como ele está se tornando, está se transformando, e você entender as coisas que ficam assim, digamos, subentendidas, é a melhor coisa que tem para um fã que acompanha realmente cada episódio. Bom, meus amigos, e para terminar, né, nada melhor do que eu deixar aquele abraço aos cinemeiros, né? No vídeo passado tá até sobre fortes emoções, que eu até acabei esquecendo de deixar aquele abraço cinemeiro para cada pessoa que nos segue e também que é fã de The Walking Dead. Então o abraço de hoje vai para 5 pessoas, eu escolhi 5 mulheres. Próximo vídeo eu mando para 5 cuecas, tá? 5 homens. Mas o abraço de hoje do cinemeiro vai para Ana Paixão, Rafaela Rodrigues, Cristiana Santos, Larissa Andrade e Adriana Moraes. Essas 5 fãs de The Walking Dead, cinemeiras, tá aí o nosso abraço de coração para vocês. Continue nos acompanhando, indique nossos vídeos para os seus amigos, seus conhecidos, tá? Novo formato com celular, de maneira mais prática, uma edição mais leve,
mais simples. O mais importante é que a gente sempre tenha pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana para você, falando de temas variados, sobre séries, sobre filmes, sobre cinema de modo geral. Então aqui é o nosso canal, compartilhe, comentem, dê o seu like e nos ajude o canal a crescer. Divulgue nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, nos Facebooks da vida e por aí vai, tá certo? Érico Pena para o Cinemeiros News. Cinemeiros News voltará. Um abraço, pessoal, até a próxima.